Olá! Então vamos aqui com a nossa aula de português, identificando e construindo parágrafos. É tão importante. Então eu quero que você abra o seu livro lá na página 60. Vamos identificar e vamos construir, né? Saber o que é, o porquê que a gente vai colocar um parágrafo. Quando eu estou escrevendo um texto, por que agora eu preciso colocar um parágrafo? Vamos descobrir tudo isso para a gente fazer uns textos bem bacanas, com os espaçamentos, com tudo certinho. Então vamos lá, construindo parágrafos. Gente, olha só, o que é um parágrafo? Parágrafo pode ter uma palavra só, pode ter um conjunto de palavras, pode ter uma frase, duas frases, não importa. Ele tem que apresentar uma ideia, um pensamento, e isso tem que ser concluído. Eu quero que seja assim, ai, ufa, olha só a ideia, ufa, quer dizer, ai, que alívio, eu apresentei uma ideia, ufa. Então, olha só, ele precisa, não importa, meu parágrafo precisa ter 4 linhas, isso é de... Não se prenda a isso. Meu parágrafo precisa ter uma ideia completa, um pensamento completo. Eu preciso conseguir passar aquela ideia nesse parágrafo. Bom, como que ele inicia? Com recuo da margem da folha ou da página. E encerra sempre com um sinal de pontuação. Se eu concluir a minha ideia, eu vou encerrar esse parágrafo com um sinal de pontuação. Ponto final, pergunta, interrogação, exclamação. Eu vou encerrar esse sinal com um ponto. Olha só, vamos ver aqui. Você tem aqui o caderno. Então, aqui está a margem do seu caderno. Olha só, tem um espaço aqui que a gente não escreve nesse espaço em branco. E alguns cadernos tem até uma linha aqui, ó, na vertical. Então, você vai começar a escrever a partir dessa linha. Muito bem. Meu caderno aqui é um pouquinho diferente. Ele não tem a linha, mas eu começo a escrever aqui no início da linha. Bom, ele não tem a linha vertical. Vamos lá. Vou começar o meu texto. Se eu vou começar, eu já começo ali formando o meu primeiro parágrafo. Então, eu vou deixar um recuo. O que é isso? Um espaço entre o início e aqui no final. Bom, e a linha de baixo, eu já vou começar aqui no início. Então, eu deixo o recuo, vou começar a minha escrita aqui, vou até o final da linha. E aqui, ó, ou, se for necessário, se eu não concluir o meu parágrafo na primeira linha, eu vou até o final e aqui eu volto no início da linha. Agora concluí minha ideia. Bom, recuo de novo para fazer o meu segundo parágrafo. Vamos entender um pouquinho melhor disso observando as imagens. Olha só. Então, aqui eu tenho um texto. Comecei o texto, ele é alinhado na margem esquerda do seu, você virado para o seu texto, a margem esquerda. O texto é todo alinhado, então eu não posso fazer aqui, tem gente que faz aqui, ó, e depois vai fazendo não a linha, vai fazendo uma linha aqui, vai não uma linha na margem esquerda, vai fazendo uma linha meio tostinha aqui. Então, olha só, eu preciso, o meu texto todo ele é alinhado aqui, ó, uma letrinha embaixo da outra, na primeira letra. Só que, para eu começar, para eu indicar um parágrafo, eu faço o recuo aqui, a distância entre essa margem e o início do texto. Bom, terminei o meu parágrafo com a pontuação. E o texto é todo também alinhado à margem esquerda. Mas tem vezes que eu termino aqui. Sim, porque você concluiu o seu parágrafo, não foi no final da linha. Tudo bem. Você vai vir aqui, coloca o seu ponto e deixa tudo certo. Vamos ler esse texto? Imagine um lugar onde a maioria das pessoas não sabia da importância de cuidar da natureza. Derrubar árvores para usar como lenha e caçar animais eram coisas comuns no dia a dia, até
que um passarinho mudou o rumo da história. Esse lugar se chama Boa Nova e o passarinho é o gravatazeiro. Então, é um trechinho daquele texto anterior. Então, olha só, eu tenho uma ideia aqui. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo era de falar do que era esse lugar, de como é esse lugar. Olha só, esse lugar é um lugar onde as pessoas não cuidavam muito da natureza, eles caçavam animais, cortavam lenhas. E aí, um dia, um passarinho mudou esse lugar, mudou o rumo dessa história, e o passarinho se chamava gravatazeiro. Ponto final. Eu passei a ideia, eu descrevi como era esse lugar. Então, terminei o meu parágrafo. Transmiti a minha ideia. Vamos exercitar um pouquinho mais? Olha só, a rã e o boi. Gente, olha só. O objetivo do parágrafo pode ser vários. Mostrar a fala de uma personagem. Olha só, travessão indica fala. A fala de uma personagem, ela concluiu a fala dela, ela passou a ideia na fala. Então, parágrafo. Cada fala, um parágrafo. Serve para descrever uma cena, numa noite escura, uma ventania forte. Então, estou descrevendo, ouvi um barulho, olha só. Então, eu estou descrevendo a cena. Ouvi um grande estrondo. Pronto, descrevi numa noite escura, uma ventania muito forte, ouvi um grande estrondo. Escrevi a minha cena. Agora eu vou falar o que eu fiz a partir daí. Já é uma outra ideia. Ou então, para expor uma determinada situação. Os alunos do terceiro ano estão tendo uma aula online devido à ocorrência de uma crescente epidemia ou pandemia. Então, quer dizer, a gente houve aumento de casos causados pela Covid-19, né? Então, a gente precisou ficar em casa e ter aula online. Pronto, passei a ideia, eu expus a situação, vocês estão tendo aula online, por quê? Vamos lá, que situação é essa? Justificativa. Então, vamos ler aqui um diálogo, a rã e o boi. Primeiro parágrafo. Tomavam um sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Então, quer dizer, eu descrevi já o que, mais ou menos, eu já consigo até imaginar. Eu tinha lá um brejo e ali estava tomando sol uma rã e uma saracura. Saracura, gente, são aves que vivem em brejos ou à margem de cursos de água. Tá a descrição aí. Nisto, que elas estavam lá, os animais tomando sol, nisto chegou um boi que vinha para o bebedouro. Quer ver, disse a rã, como fica do tamanho deste animal? Impossível, rãzinha. Cada qual como é. Cada qual do seu jeitinho, ela não tem que ficar igual o boi, né? Do tamanho do boi. Pois olhe lá, retorquiu a rã, estufando-se toda. Eu estou quase igual a ele. Não estou quase igual a ele? Capaz, falta muito, amiga. A rã estufou-se mais um bocado. Quer dizer, a rã estufou-se mais um pouco. Ela estava determinada a ficar do tamanho do boi. E agora? Longe ainda. A rã fez novo esforço. E agora? Que esperança! Quer dizer, ela zombou, né? Criticou. Quer dizer, tá longe, não vai ter jeito. A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi se estufando, até que rebentou como um balãozinho de elástico. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo, quer dizer, um olhar pensativo sobre a rã moribunda, a rã toda sem energia, toda lá, coitada, sofrendo, e disse:
Quem nasce para 10 réis não chega a vintém. Gente, essa fala, né, quem nasce para 10 réis não chega a vintém, esse texto foi escrito pelo Monteiro Lobato, há muito tempo atrás. E lá na época em que o Monteiro Lobato escreveu esse texto, a moeda não era cruzeiro, não, reais, né? Ui, já teve tantos nomes, então não era reais, não era 10 reais, 20 reais, 20 reais e 30 centavos. Não era assim, era réis e vintém. Vintém é como se fosse uma moeda, um valor de dinheiro bem maior do que o reais, do que o réis. Então, era assim que era falado. Olha só. Ditados populares ou provérbios são frases curtas que fazem parte da tradição oral ou sabedoria popular. Ou seja, são expressões que foram transmitidas de geração a geração. A última fala do boi, a gente hoje não sabe nem imaginar o que é um réis, o que é vintém. Não sabe, mas muita gente ainda repete essa fala. Quem nasce para 10 réis não chega a ser vintém. Quer dizer, a rã nasceu para ter um tamanho pequeno. E aí ela querer ser do tamanho de um boi, não vai dar certo, não vai chegar lá. Era isso que ele queria dizer, do tamanho físico da rã. Olha só. A última fala do boi, do texto, a rã e o boi, é um ditado popular que significa, de modo geral, quem nasce para ser pequeno nunca será grande, fisicamente. Réis e vintém eram moedas no período colonial do Brasil. Réis era uma moeda de menor valor em relação ao vintém. Vamos fazer as atividades, então? Um parágrafo encerra-se com um sinal de pontuação ou um recuo da margem da folha? Ou uma vogal. Um parágrafo encerra o final de um parágrafo. Vamos construindo parágrafos. Olha só, gente. Esse é um modelo. Aqui é aquela linha vertical que eu falei para vocês. O texto todo é alinhado na margem da folha. E aqui eu tenho um recuo da margem. Eu vou começar sempre o parágrafo com letra maiúscula, sempre, porque eu estou começando a frase. Então, eu vou começar com letra maiúscula. E no final do parágrafo, aí eu aqui coloco a minha ideia, a minha informação, concluo com um sinal de pontuação. Começo mais um recuo, começando um novo parágrafo, finalizo de novo com a pontuação. O texto vai sempre até o final da linha, a não ser que ele termina, que ele conclui o parágrafo antes, tá? Então, vamos só para relembrar, os parágrafos são trechos de um texto. Eles podem ser compostos por uma ou mais palavras, uma ou mais frases. Um parágrafo, ele inicia-se com a letra maiúscula e, normalmente, são organizados de acordo com os assuntos ou as ações ocorridas em uma narrativa. Se eu pegar um texto que ninguém fez o parágrafo, eu posso separar em parágrafo de acordo com as ideias concluídas. Então, vamos trabalhar o nosso texto. O trecho da história apresentado na teoria tem 13 parágrafos. Então, conta aqui quantos parágrafos e eu vou querer que você faça esse trabalho de enumerar. Então, vai aqui, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele tem 13 parágrafos. Mas eu quero ver esse número aí. Cada parágrafo tem um objetivo específico. Expor uma situação, mostrar a fala de uma personagem ou descrever uma cena ou vários outros objetivos. Encontre no texto as respostas para as perguntas apresentadas a seguir. Então, vamos lá, gente. Onde o fato aconteceu? Onde que aconteceu a história lá, o encontro da rã, da saracura
e do boi. Onde aconteceu? Encontre qual parágrafo que está. Escreva aqui onde aconteceu. Com quem aconteceu? Quem que eram os envolvidos nessa história? Eram 3. Bom, e como esse fato aconteceu? Como que isso aconteceu? O que a rã queria? E como foi o final do fato? Qual era o objetivo da rã? E qual foi o final? Pobrezinho. É triste o final, né? Escreva aí. No 2, justifique as afirmativas V, verdadeiras, ou F, falsas. Os parágrafos, os parágrafos podem ser escritos apenas com uma palavra? No final do parágrafo, é preciso usar um sinal de pontuação? O parágrafo inicia-se com letra maiúscula? O parágrafo sempre tem apenas uma frase? Responda aí. Agora, para a gente continuar trabalhando parágrafos, o texto traz o livro traz um outro texto. A Bruxa da Floresta. Então, olha só. E ela traz essa história num parágrafo só. Vamos lá. Num reino distante, uma bruxa maldosa habitava a densa floresta. A bruxa era má e a floresta era muito densa, quer dizer, muitas árvores juntinhas. Ela morria de inveja das belas jovens do reino e vivia importunando-as com feitiços tolos. Já não gostei dela. Inveja, pessoa invejosa, quer dizer, pessoa que quer sempre ser igual a outra. Poxa, cada um tem as suas belas características, não precisa ninguém ser igual a ninguém, né? Já não gostei dela, não. E ela também tirava a paz, importunando. Ela tirava a paz dela, ela fazia alguns feitiçozinhos tolos, né? Quer dizer, fazia algumas maldadezinhas. Não gostei dela, não. Vamos lá. Certa vez, a bruxa da floresta aprontaram. Fez coisa errada. Fez o feitiço contra a princesa, fazendo-a dormir para sempre. O rei ficou furioso e enviou 2 mosqueteiros com a missão de encontrá-la e, com jeitinho, convencê-la a desfazer o feitiço. Gostei do rei. O rei não gostou do que a bruxa aprontou. E ele mandou os mosqueteiros, que eram soldados que combatiam armados de uma arma chamada mosquete, uma arma de mosqueteiro. Mas olha só, ele mandou que os mosqueteiros fossem cuidadosos, tivessem todo cuidado com a bruxa, com jeitinho, para convencer a bruxa de que o que ela fez não foi legal. Gostei do rei. Vamos lá. Depois de uma longa jornada, os mosqueteiros tiveram que abandonar os cavalos e seguir a pé por uma trilha pequena. Mas por que os mosqueteiros tiveram que ir a pé? Alguém tem uma ideia? Como que era a floresta? Floresta densa. Então as árvores eram muito próximas. Não dava para passar o cavalo. Eles tiveram que seguir a pé, numa trilha. Quer dizer, num caminho entre uma vegetação e outra. E os mosqueteiros foram ali caminhando. Do alto de uma montanha, viram uma casinha. Acho que eles encontraram a casinha da bruxa. Vão atender o pedido do rei, hein? Será? Será que a bruxa vai deixar ser convencida? Vai perceber que ela fez algo errado? Será que os mosqueteiros vão agir corretamente mesmo como o rei pediu? Não sei o final da história. Então vamos lá? Esse trecho
pode ser dividido em vários parágrafos. Vocês vão fazer isso, mas seguir as recomendações. Olha só. Embora apresentado em apenas um parágrafo, esse trecho do texto, A Bruxa da Floresta, deve ser dividido em 3 parágrafos. Como que a gente vai fazer essa divisão? Organize-os usando uma cor diferente para pintar cada um deles e seguindo as dicas apresentadas a seguir. Então, você vai usar uma cor diferente para pintar o seu parágrafo. Olha só. No primeiro parágrafo é narrado como a bruxa é. Então, como a bruxa é? Um reino distante, a bruxa maldosa habitava a densa floresta. Ela morria de inveja das belas jovens no reino, vivia importunando com seus feitiços. Aqui, para mim, falou como que a bruxa é. E para mim foi suficiente para eu não gostar dela. Não gostar das ações dela. No segundo parágrafo, é narrado o que a bruxa fez e qual foi a reação do rei diante da atitude dela. Quero que você leia de novo e fala, o que a bruxa fez? Ela fez feitiço, né? E o que o rei, qual foi a reação do rei? Ele achou legal? Qual foi a atitude do rei? Bom, agora, no terceiro parágrafo, é narrado o que aconteceu com os mosqueteiros. O que aconteceu? Os mosqueteiros chegaram na floresta, era muito densa, eles tiveram que fazer o quê? Andar a pé, largar os cavalos, andar a pé, seguir uma trilha, até que subiram numa montanha. Do alto da montanha eles viram uma casinha. E aí não falaram mais nada. Agora, eu quero que você escreva um final para essa história. O que será que aconteceu depois que os mosqueteiros do alto da montanha avistaram uma casinha? O que aconteceu? E agora eu fiquei muito curiosa. Quero descobrir o que você vai escrever aqui. Você vai fazer um 4º parágrafo e vai escrever essa história, o final dessa história aqui. Escreva aí. O que aconteceu? Gente, não quero assim, os mosqueteiros falaram com a bruxa, ponto final. Não, põe a criatividade. O que aconteceu? Não, por favor, se você só falar isso, eu vou ficar triste. Eu quero descobrir o que você imagina que foi o final dessa história. Vamos lá? Feito isso, você vai copiar a agenda daqui a pouquinho, mas antes, gente, eu quero que você pense no seguinte. Se puder, passe um tempinho embaixo de uma árvore, já que a gente está falando de floresta. Então, para ver que não combina nada com as maldades do bruxo. Dá uma paz, uma sombra tão gostosa. Você pode brincar ali embaixo da árvore, jogar a sua bola, mas pode também ler um pouquinho, ouvir o barulhinho das folhas. Ai, tão gostoso. E agora copia a agenda. Mas se você tiver uma árvore, passe um pouquinho lá embaixo dela. Observe tudo à sua volta. Então, vamos lá? Vocês vão fazer o exercício número 4 e o exercício número 5, da página 65 e 66. Exercite o parágrafo. Vai ajudar muito na sua produção de texto lá com a tia Luana. Beijo muito grande.